Vamos imaginar um cenário interessante de aplicação do binary search. Tá? Imagina o seguinte. Imagina que você tem um histograma. Tá? O histograma ele tem aqui uma lista de números. Tá? Como essa lista de números aqui. Tá? E obviamente, por ser um histograma, essa lista ela está ordenada. Tá? Ela deveria estar ordenada. Imagina que você quer contar quantidade de itens que você tem aqui. Então, você quer falar o seguinte, número 1, eu tenho 3 elementos. Número 2, eu tenho 4 elementos. Número 3, eu tenho 3 elementos. E número 4, nós temos 2 elementos. Tá? Qual que é a estratégia que você vai usar? Ah, você vai usar uma estratégia, por exemplo, eu quero usar um map, né? Vou colocar um mapa aqui, vamos supor que eu tenho aqui um mapa de inteiro, né? Então aqui eu vou chamar ele de counter, por exemplo. Tá? Então eu faria isso aqui, counter.find, né? Supondo que, né, eu estou aqui no primeiro elemento aqui, tá? Find, né, o item aqui, né, o primeiro elemento, find igual a essa sequência, né, vamos chamar de xs aqui, né? xs.end. Tá? Se esse cara não foi encontrado, tá? Até facilitar a nossa vida aqui, imagina que eu tenho um iterator aqui, iterator. Aí eu coloco aqui, se ele for encontrado, tá? Eu pego o iterator second, mais, por exemplo. Tá? Então, estou incrementando o contador daquele item que existe, né? Se não, deixa eu ver aqui no XS, ponto in place, contador, o elemento que a gente estava investigando e o número 1, tá? Você pode fazer isso para contar? Você pode fazer isso para contar. Isso vai contar direitinho e o contador vai ter uma lista parecida, no final parecida com essa daqui. Tá? Isso é eficiente para contar? Não é eficiente para contar. Tá? Comparado com o quê? Com a informação que a gente sabe que essa lista está ordenada. Tá? Se essa lista está ordenada, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o upper bound, tá? E no upper bound, a gente consegue, né, depois executar uma outra... Na verdade, a gente tem o começo do iterador, né? Vamos supor, o iterador começou aqui, né? E a gente executou um upper bound, né? O upper bound desse valor aqui, do primeiro valor aqui, tá? Ele vai retornar o quê? Ele vai retornar, o upper bound vai retornar este cara aqui pra gente. Tá? Vai retornar esse cara. Então, eu sei o seguinte, que esse é o início da minha contagem e esse é o final da minha contagem, tá? Então, se eu tenho o iterador de início e o iterador de final, a única coisa que eu preciso fazer aqui é uma aritmética, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente só precisa executar uma sequência de upper bound para sempre pegar qual que seria o último elemento equivalente aqui de cada um desses caras que nós temos. Tá? Então, a ideia aqui é a gente executar esse problema de contagem de histograma, tá? Usando essa técnica de binary search. Né? Então, eu vou chamar aqui de upper bound. .cpp. Tá? E a gente vai incluir aqui, algoritmo,
A gente vai precisar aqui, ó, pegar dos outros exemplos. Eu preciso desses caras aqui. Represent type, algoritmo, CSDF, IOString. Que é o nosso upper bound. Upper bound. Então, vou imaginar o seguinte, eu tenho o nosso main. Esse main, ele vai, eu vou aproveitar o merge sort aqui, ó, gerar também os inteiros do nosso histograma, tá? Só que aqui eu vou adicionar, ao invés de gerar 100 elementos, tá? Eu vou gerar, ao invés de 10 elementos, vou gerar 100 elementos. E outra coisa, né? Para a gente usar o binary search aí, o upper bound, nós vamos utilizar nós precisamos ter essa sequência de inteiros ordenados. Boa? Então aqui eu garanto que essa sequência aleatória ela está ordenada, tá? E agora eu vou fazer o uso do quê? Eu vou fazer o uso do upper bound aqui para a gente encontrar o primeiro elemento. Então, só recapitulando, né? Vou colar aqui, ó. Imaginar que essa é a sequência que eu quero resolver, tá? Só para ficar de referência. Então, qual que é a ideia inicial aqui? Tá? É eu manter um iterator, tá? É manter um iterator para ter essa referência aqui, né, do primeiro elemento, executar um upper bound desse primeiro elemento, tá? E eu encontrar essa posição aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um iterator, tá? Do início do vector aqui, que nós vamos começar a contar a quantidade de itens repetidos no nosso histograma. Tá? E, na sequência, eu quero executar um upper bound, tá? Onde o primeiro elemento é o que eu quero buscar. O que eu quero buscar, né, começa aqui. Esse é o iterator. Certo? Eu quero fazer essa busca até onde? Até o final do iterator. Tá? E eu quero buscar exatamente quem? O valor daquele iterator. Tá? Então, eu inicio a busca daqui até aqui, né? O range inteiro. Tá? E nesse range inteiro, eu quero achar o quê? O upper bound do valor 1. Ok? E esse upper bound, ele retorna um iterator. Vou chamar de iterator 2 aqui. Tá? E aqui eu vou imprimir o valor do iterator. E aqui eu tenho o início do iterator. Né? O it é o início do iterator e o it2 é o final do iterator. Ou seja, eu tenho essa posição aqui e essa posição aqui. Tá? E eu preciso calcular o quê? A distância entre esses dois ponteiros. Uma maneira é fazer o quê? Aritmética de ponteiro, fazer as subtrações e a gente vai chegar no resultado. Outra maneira, como a gente está trabalhando com iterator, pode utilizar esse header aqui, ó, iterator. E calcular uma coisa chamada distance. A distância entre os iteradores.
Então, esse iterator aqui e esse iterator aqui. Então, o que esse cara vai retornar? Ele vai retornar essa distância aqui. E essa distância para a gente é 3. Tá? Por quê? Né? São esses 3 elementos que estão aqui, né? que tem o valor 1, de fato. Esse iterator 2, né? Lembrando, intervalo fechado aberto, tá? 3 elementos na contagem. Vamos ver se isso deu certo. Vou compilar aqui o superbound. É bom também imprimir o elemento de entrada, né? Não, é que são 100 elementos, vai aparecer um monte, né? Na tela. Então, não precisa imprimir aqui o elemento de input, né? A gente vai confiar, ele vai gerar uma sequência aleatória aqui de 100 elementos, né? A gente vai calcular esses caras todos. Executar o upper bound. Então ali, ó, upper bound 1, né, do elemento 1, tem 16 elementos ali na sequência. Tá? Então ele fez uma contagem usando aí complexidade logarítmica. Tá? Por quê? Porque ele só precisou pegar o primeiro elemento, né, aquele que é constante, e depois ele pegou o segundo, encontrou o segundo elemento e ele, né, como nós vimos, né, o upper bound, ou binary search, ele tem essa complexidade logarítmica para fazer busca, tá ok? Uma vez que eu sei que o nosso container está ordenado, isso não é problema. Ou seja, isso é mais eficiente do que ficar contando caso a caso, né? Que é daquele jeito lá que eu tinha mostrado usando a tabelinha, né? Se a entrada tivesse desordenado, provavelmente aquela maneira que eu tinha mostrado usando o map é uma maneira eficiente de fazer essa contagem. Tá? Agora, como a gente sabe que ele está ordenado, né, o upper bound aqui, ele cai como uma luva. Tá? Bom, agora eu quero contar todos esses, né, vamos dizer assim, eu quero contar todos esses elementos que estão no array. Né? Quero contar esse histograma, saber esses itens repetidos, né, quantas vezes eles foram repetidos. Então, para isso, a gente faz o seguinte. Vou colocar isso aqui em loop, né? E enquanto o iterator for diferente de end. Okay? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Tá? O que acontece? Eu achei esse range, esse aqui é o iterator 2, certo? Esse iterator 2, ele é o boundary desse range aqui, né, o nosso fast end. Olha só que interessante. A próxima passagem desse algoritmo, né, que vai contar a partir do 2 aqui, ele faz o quê? Ele usa como entrada do problema esse iterator. Tá? O iterator do lower bound, do upper bound anterior. Tá ok? Então aqui, a gente consegue reaproveitar, né, esse iterator 2 associando ao iterator de entrada. Tá? Isso aqui é a complexidade constante. Depois a gente só vai executar no loop o upper bound. Então significa que o próximo cara que ele vai contar é esse aqui, né? A partir do 2. Tá? E o upper bound, nesse caso, vai retornar isso daqui. Tá? E aí, executando o distance, ele vai contar, né? 2, 3, 4 elementos. Ok? Então, vamos executar aqui nosso código. Compilar e executar o upper bound. Pronto. Então, dessa maneira, a gente tem aí um contador de histograma no jeito
eficiente, tá? Onde a complexidade é logarítmica aqui, tá? Se a gente tivesse que fazer uma análise desse algoritmo, tá? Por intuição, a gente pode perceber o seguinte, tá? Esse cara, ele executou aqui a contagem em cima das 9 entradas, tá? Então, eu vou chamar aqui o meu K aqui é 9, tá? Que esse é o range de entrada que a gente tem. Cada execução dessa linha aqui, ela tem a complexidade logarítmica, tá? E aqui é log no caso, é log proporcional. Esse que é o ponto, tá? Aqui eu vou chamar de upper bound aqui, tá? Mas vamos supor que seja n, mas não é n, tá? Por que não é n? A primeira vez, tá, que esse código executa, ele considera esse range aqui, tá? Depois, ele considera esse aqui. Depois... Porque ele vai pulando os blocos. Não dá nem para falar que ele é linear. Tipo, Isso. é linear no tamanho, né? Porque entendeu? não necessariamente. Depois esse aqui, tá? Então, se fosse logaritmo de n, ele teria que estar cada passo ele teria que estar olhando todos esses blocos aqui. Mas a gente pode considerar que esse seja o pior caso, tá? Então a gente pode denominar isso aqui log de n, tá? Aqui seria um pouco mais complexo, mas vamos dizer assim, a complexidade principal seria a logarítmica aqui, tá? Então esse caso aqui eu vou até usar essa anotação que depois eu vou mostrar para vocês, que é a anotação aproximada, tá? Esse caso é aproximadamente K log de n, aproximadamente isso aqui, tá? Que em notação, vamos dizer assim, em complexidade assintótica seria equivalente a O log de n. Esse aqui é o upper bound no nosso caso, ou seja, a gente tem uma contagem, né, de sequência aqui que é logarítmica, tá? Bastante eficiente. Por que eu coloquei esse exemplo, tá? Esse exemplo normalmente um exemplo que o pessoal faz de perguntas, tá? De testes de algoritmos por aí, ok? Então fica aí a dica que um dia for fazer algum teste Isso é verdade. de algoritmo, esse aqui é um algoritmo candidato. Conte de forma eficiente essa sequência de número, tá? E também é um jeito prático, né? Se você sabe, eu preciso contar essa entrada aqui, eu sei que essa entrada está ordenada, esse é um jeito eficiente de fazer isso. Boa?